Bom, olá, meus amigos e minhas amigas. Aqui é o Nélio Sizantov em mais um bate-papo na Ágora Literária. Neste quarto episódio, nós vamos receber então a escritora e defensora pública Maria Fernanda Elias Maglio, que vai nos falar um pouco sobre a sua obra literária e seus projetos, né? Ela já chegou aqui, eu vou convidá-la. Só lembrando então que este episódio ele estará disponível nas plataformas de podcast. Olá, boa Oi, noite. Nélio, boa noite, tudo bem? Tudo ótimo. Melhor agora que a gente vai trocar essa ideia aqui, eu gostaria já de começar então te agradecendo por essa oportunidade, por ter aceitado a gente falar um pouco sobre literatura aqui essa Eu que quinta-feira, então, agradeço, adorei o convite. imagina. Agradeço também a presença do público que está aqui, só lembrando então que quem tiver a fim de fazer alguma pergunta, qualquer comentário, só mandar aí nas caixinhas aí que a gente vai, na medida do possível, fazê-las aqui ao vivo. Bom, vou fazer uma apresentação rápida aqui da sua biografia, para a gente já começar a trocar algumas ideias. Então, para quem ainda não conhece, a Maria Fernanda Elias Maglio nasceu no interior de São Paulo, na cidade de Cajuru, região metropolitana de Ribeirão Preto. É defensora pública do Estado de São Paulo desde 2007, trabalha fazendo a defesa de pessoas pobres que estão cumprindo pena em São Paulo, onde vive com o marido e dois filhos. Sobre as suas obras, então, em 2017, ela publicou Enfim, Imperatriz, pela Patuá, o seu primeiro livro de contos, que ganhou o prêmio Jabuti na categoria de contos em 2018. Uma bela estreia. Em 2019, então, se lança 179 Resistência, também pela Patuá, vencedor do prêmio Afonso de Guimarães de Poesia da Biblioteca Nacional em 2020. E em 2019, você publica de formato digital Você Me Espera para Morrer? Uma pergunta. E em 2021, ela lança esse livro aqui que nós vamos falar um pouco sobre ele hoje. É claro, não vamos falar sobre as demais obras, mas enfim, Quem Está Vivo, Levanta a Mão, também publicado pela Patuá em 2021 e finalista do prêmio Oceanos e Candongo em 2022. Bom, é uma trajetória assim, literária assim, bastante satisfatória, eu diria assim, para você como escritora, não é? É sim, com certeza. Eu sempre digo que os prêmios eles têm um significado muito relativo, né? Acho que todo mundo que Uhum, escreve sabe disso. Mas é inegável que uhum, né, um reconhecimento do trabalho artístico. Mas o que eu mais gosto dos prêmios, né, é essa possibilidade de levar a literatura além, né, para lugares que ela não alcançaria. Isso eu gosto muito isso eu devo muito aos prêmios, né? Em especial o Enfim, Imperatriz, que foi o meu livro de estreia. Eu acho que eu consegui muitos leitores por conta do Jabuti, né? Pessoas que se interessam pelo livro, porque viram que foi o livro que ganhou o Jabuti naquela categoria, e isso é muito legal. que é uma das grandes questões, assim, para quem escreve, né? Porque você consegue atingir ali o público ali caseiro, primeiramente, os amigos, familiares, alguns familiares, é claro. Mas, assim, sempre é uma coisa muito restrita, assim, né? E aí, a receber menção honrosa ou levar o prêmio, né? Enfim, isso é um estourar de bolhas, assim, imenso, assim. Então, Sim, sim. é, Escrever é no muito... Brasil é isso, é você ir furando bolhas, né? A primeira Uhum, bolha é a bolha ali dos familiares e amigos próximos. uhum. A segunda bolha é aquilo assim, quem publicou pela sua editora, quem também escreve. E à medida que você vai furando bolha, você vai conquistando outros leitores, né? Você vai abrindo essas Uhum. possibilidades de leitores, né? E que é muito Bom, difícil furar a bolha. bastante. É bastante difícil. Mas, enfim, eu não poderia fugir a uma questão que eu imagino que a maioria das pessoas fazem, e isso também é uma questão que volta e meia alguns escritores acabam se deparando, que em que medida a sua formação, né, e a sua atuação profissional influencia na sua produção literária. Eu não li os outros livros, mas nesse aqui fica bastante evidente, assim, de que você estabelece um diálogo muito profundo com as coisas que você vivencia no dia a dia, é claro, né?
e com as questões, digamos assim, que lhe inquietam, que poderia vir justamente desse local ou não, né? Uhum. Mas, enfim, para quem não te conhece, para quem vai ouvir depois esse áudio aqui, me fala um pouco sobre essa relação. Eu acho que influencia em toda a medida, né? Eu acho que. E foi uma coisa que eu acho que eu demorei um pouco para perceber, né? Quando eu comecei a escrever, eu demorei para perceber que o meu trabalho como defensora pública, né, o contato com diário com violência, com crime, que isso ia entrar com força na minha literatura, porque a princípio não entrou, né? Quando eu comecei a escrever, assim, eu já era defensora pública, já era mãe, eu comecei a escrever esse ano faz 10 anos, com 33 anos. E as primeiras coisas que apareceram não tinha nada de lembrança da defensoria ou de crime. E eu até achei que fosse um escape mesmo. Falei, nossa, a Uhum, literatura está funcionando como um escape, né? Como um lugar que não chega esse dia a dia de crime, de violência, que é uma coisa que faz muito uhum, parte do meu cotidiano e que eu me interesso muito, porque eu gosto disso. uhum, Acho que esse interesse pela violência é uma coisa que ele precede até a escolha pela Defensoria Pública, né, e pelo trabalho com execução criminal. Eu acho que eu escolhi trabalhar com execução criminal pelo interesse pela violência, né? Mas a princípio isso não foi uma coisa que apareceu na minha literatura, mas não demorou muito. Não apareceu a princípio, uhum, mas não demorou muito para aparecer, e quando apareceu, apareceu com bastante força, né? É uma literatura uhum, que tem muita violência, né? uhum, Mas eu acho que o trabalho como defensora pública, ele, em certa medida, ele tem muito a ver com esse fazer literário, né? Porque eu acho que nos dois ofícios, né, como escritora e como defensora pública, acho que a gente acaba fazendo, mesmo quando não quer, um certo exercício de alteridade, né, de você se uhum, colocar ali no lugar do outro, né. Eu acho que nesses meus dois ofícios, eu acabo fazendo esse deslocamento para o outro, né, de uhum. mim para o outro, é, que é um exercício, uma tentativa de empatia ali, de você se colocar no lugar do outro, se ver na perspectiva do outro, né? Tentar enxergar a vida com o olhar do outro, que é sempre uma questão assim, que é impossível de alcançar, né? De verdade, a gente Uhum, nunca sai do nosso uhum, próprio referencial, mas é uma tentativa. E eu acho que eu faço isso na Defensoria Pública e faço isso na literatura também, né? Então, eu acho que em uhum. toda medida o trabalho de defensora pública influencia na minha literatura, né? Tanto nessa questão da violência, do crime, quanto nessa questão desse exercício de autoridade, né? Eu acho fantástico isso. Eu também não fujo dessa questão, não. Para mim, tem que todas as minhas experiências, né, em diversas áreas, em diversos âmbitos, ela tem que fluir naquilo que a gente acaba expressando de alguma forma, seja na arte, seja nas relações pessoais, enfim. Eu acho fantástico isso. E essa questão que você coloca da alteridade, se a gente pode atribuir algum papel para a literatura ou para a arte de modo geral, é justamente esse, né? De fazer nos colocar no lugar do outro, de tentar sentir suas emoções, de criar afetos mesmo, de afetar a gente, né? De alguma forma. Sim, E esse seu livro, esse aqui, pelo menos que eu li, ele cumpre esse papel assim, de uma maneira que me agrada bastante. legal. Bom, então, assim, o que que os leitores poderão encontrar como temas ou como inquietações, então, nesses seus dois primeiros livros, assim, Fim Imperatriz e 179 Resistência? É que um é de poesia, né, e o outro de Isso. contra, e aí você transita por dois gêneros que às vezes dialogam bastante, né, e às vezes nem tanto. Me fale um pouco sobre eles. Enfim, Imperatriz é meu livro de estreia, né? E é uma estreia Uhum, prosa, né? Eu me considero prosadora, sempre digo isso, não me considero poeta, escrevo poesia, continuo escrevendo poesia, mas sempre digo isso, que eu acho que o poeta ele tem uma pureza da palavra ali, que eu acho que eu sou prosadora demais para ser poeta. uhum, Uma concisão, assim, uma coisa muito, muito contida, que não sei, talvez quem seja poeta seja só poeta, né? Eu acho que eu uhum. sou uma prosadora que escrevo poesia. O Enfim Imperatriz, então, é o livro de estreia, que são contos. A princípio, quando eu reuni os contos, eu não achei que tivesse uma costura narrativa ali entre
as histórias, né? Mas depois eu percebi que tem várias costuras narrativas, né? Acho que a questão da violência é uma costura narrativa que tem no Enfim Imperatriz, assim como tem no Quem Tá Vivo Levanta a Mão. Mas mais que isso, acho que tem uma questão do lirismo, acho que a costura se faz pela linguagem também, acho que tem uma identidade de linguagem forte no Enfim Imperatriz, no Quem Tá Vivo Levanta a Mão também. Uhum. O Enfim Imperatriz é esse aqui, vou mostrar para as pessoas. Esse é o de poesias, que é um 7/9 Resistência, que eu acho que diferente da prosa, né? Eu acho que a maternidade, por exemplo, é uma questão que aparece mais na poesia do que nos livros de prosa. Porque eu acho que a poesia ela acaba sendo mais confessional, né? Você não tem o artifício da história, né? Porque a prosa, por mais que a história saiu de mim, então sou eu, né? São as minhas referências, eu estou emprestando ali os meus sentimentos, é a minha maneira de ver o mundo que eu estou emprestando para os personagens. Tem o artifício da história, né? Tem o enredo, tem os personagens. A poesia não, assim, a minha poesia é puramente confessional. Então a maternidade é uma coisa que aparece forte na poesia. Não só, tem outras coisas. Acho que tem uma mistura de maternidade com questões ali de sanidade mental, de limite de sanidade e loucura, que também é um tema que me acompanha, mas tem a maternidade com força. Alguns poemas políticos, mas acho que, em especial, esse livro aqui é muito sobre maternidade, né? Não é à toa que a capa é um bebê nascido, né? Que foi feito por uma amiga minha, que é artista plástica, que pintou com base numa foto da filha dela, Nossa, que bacana. esse primeiro instante de vida, né? Que acho que é Sim, simbólico, bem considerando expressiva assim nela, né? o Uma capa poema. bem expressiva, eu acho. Sim, sim. Tanto o resultado final, digamos assim, até você falar para o seu editor, que é o Eduardo, né? Assim, falar assim, ok, pode mandar para gráfica, assim, até chegar a esse ponto, assim, e antes até, eram contos e poemas que você veio juntando ao longo do tempo e aí fez uma seleção, achou que daria um livro e tal, ou era algo já meio que planejado mesmo? Você falou assim, não, eu tô com uma ideia aqui, vou falar sobre talvez o tipo de poema, não sei, né? Talvez vou falar sobre maternidade. Ou não, você identificou algo em comum e falou, vai dar certo. Eu tenho muita dificuldade com planejamentos na escrita, assim. O meu processo de criação, ele não é um processo de criação planejado. Ele é muito orgânico e é pela palavra. Para mim, literatura é linguagem. Eu acredito que a história ela está submetida à linguagem, não o contrário. A submissão é da história em relação à linguagem. Eu não consigo submeter a linguagem à história. Uhum. Não tenho nenhum tipo de projeto, eu nunca tenho nenhum tipo de projeto. O que foi um problema quando eu comecei a escrever romance, porque não se escreve romance sem nenhum tipo de Uhum. planejamento, né? Eu tive muita dificuldade no meu primeiro romance, que é esse que você citou, né? Que saiu no formato digital, Você Me Espera para Morrer, interrogação, e que vai sair esse ano pela editora Patois em Bacana. papel, né? Uhum. Mas por conta desse processo criativo, que é muito pela palavra, pela linguagem, eu não costumo ter nenhum planejamento prévio, né? Eu começo a escrever e vou conhecendo a história à medida que a linguagem se desdobra e revela a história para mim, como se eu fosse a primeira leitora Uhum. das histórias que eu escrevo, né? Então, por isso mesmo, eu não consegui planejar, não consegui ter ideia de um livro, assim, um esqueleto de um livro antes do livro pronto. Então, os contos, eu fui escrevendo contos, e aí, quando eu tinha ali uma quantidade de contos que eu achei que dava um livro, eu coloquei mais ou menos ali numa ordem, sem perceber que existia, como te falei, uma costura entre eles. Isso é Uhum. uma coisa que eu percebi depois. E isso é uma coisa que é muito bacana, porque os leitores te ajudam a perceber a costura. Uhum. Uhum. Muitas vezes esse retorno dos leitores que conseguiram assim Uhum. clarear um pouco assim o que fazia a conexão entre essas histórias, né? Como essas histórias se conectavam. E os poemas a mesma coisa também. Assim, poesia foi uma coisa que eu comecei a escrever depois de prosa. Fui
escrevendo, os poemas iam surgindo, né? E tem uma coisa que é diferente para mim de poesia e prosa, né? Por isso também que eu acho que eu sou prosadora, não sou poeta, que prosa eu consigo escrever em qualquer situação, assim. Se o texto vai ficar bom ou não é outra história, se Uhum. é uma coisa que vai dar pra ficar, se aquilo vai prestar, mas eu consigo escrever prosa em qualquer situação. Se alguém me disser, escreva uma história assim, eu vou sentar e vou escrever. Se vai ficar bom ou não Uhum. é outra história. É. Poesia não. É como se a poesia chegasse até mim. Eu não consigo buscar a poesia. Eu não consigo sentar e dizer assim, hoje eu vou escrever um poema. Não consigo. O poema vem até mim, que acho que essa é outra diferença, que acho que talvez um poeta ele consiga buscar as palavras, né? É quase Ele uma não tem. inquietação, né? Eu acho que ele consegue ali buscar a palavra, ele não precisa ficar esperando passivamente a palavra vir até ele, né? Em relação à Uhum. poesia, eu espero a palavra chegar até mim. Então eu reuni esses tantos contos quanto depois os poemas, e aí mandei, né, pro Eduardo, e, e aí depois, assim, acolhi alguma sugestão dele, assim, acho que no Enfim Imperatriz, não me lembro se eu tirei alguma coisa. Acho que eu tirei por sugestão dele um conto, ou acho que não, acho que foi por uma iniciativa minha, eu tirei, eu acho que uns 2 contos, depois escrevi mais um e acabei colocando. Poesia também, ele me sugeriu tirar uma poesia, eu tirei. Eu confio muito nesse feeling do Uhum. Eduardo, assim, acho que o Eduardo é um super editor. Sim, Então, com certeza. a não ser que eu tenha uma convicção extrema daquilo, e aí quando Uhum. acho que o escritor tem uma acho que aí tem que bancar, eu Uhum. confio. Assim, no Quem Tá Vivo Levanta a Mão, ele me sugeriu tirar um conto que era um conto que eu gostava, não amava, não achava que era o melhor conto do livro, mas ele me sugeriu tirar um conto e eu cegamente falei, tá bom, tirei e tal, acabou. E ele é muito delicado, o Eduardo, né? Nunca é uma imposição, né? Sempre olha, a escritora é você, você que decide. A minha sugestão como editora é essa, mas assim, a decisão é Uhum. sua, né? É, ele é muito delicado, né? Muito respeitoso com a literatura que a gente faz, né? Ele é um super editor. Patois é uma Eu, super editora. eu vou aproveitar, e aí, eu não sei se você separou algum trecho aí, um conto do Enfim Imperatriz, ou algum poema, se possível, se você puder ler algo para a gente Vou ler, aproveitar um pouco da sua obra. você Será? pediu para eu separar, eu separei um pouco de cada. Acho que eu vou ler uma poesia, então. Vontade. Vou ler uma de maternidade, então. Não Uhum. era a princípio a que eu tinha separado, mas eu vou ler uma de maternidade. Eu era primata e segurava a primata. Não me lembro o que eu era antes de ser mãe. Alguma coisa entre tijolo e rã, sólida e escorregadia. O tempo de antes ficou sujo de uma coisa que eu não sei. A vida principiou naquele dia e depois só futuro. E era um futuro tão velho que parecia passado. Quando eu coloquei no colo minha filha, era como se carregasse minha mãe, ou a mãe da minha mãe, ou a primeira mulher do mundo, que era gente e era macaco. Ali eu era primata e segurava a primata. E doía tanto. Nossa, muito bom, muito bom. É, a gente vai entrar agora em Quem Tá Vivo Levanta a Mão. Depois, se você quiser ler outro poema também, será muito bem-vindo. Eu confesso que antes de conhecer as narrativas ali e tal, o título ele já meio que causa assim, um estranhamento, né? E é uma coisa assim meio aporética, meio enigmática, se você não sabe se é positivo, se não é, né? Dizer que está vivo, né? E aí, é claro, depois que você adentra, você meio que vai identificando ali mais ou menos do que se trata, né? Uhum, É, e aí a gente percebe, como você já disse antes, que os contos eles estão ambientados assim numa constante de brutalidade mesmo, uhum, assim, uhum, né? Do uhum, estado das coisas, né? Da brutalidade do homem e do próprio peso da vida, uhum, né? Que eu acho fantástico, assim, para mim, né? E aí eu queria que você comentasse. Você já falou um pouco sobre isso, né? uhum. Mas esse aqui também, esse você não pensou, né? Você disse que não
que não costuma planejar muito. Mas esse aqui você falou assim, não, vou fazer um livro, eu vou reunir os meus contos mais brutais possível. Foi mais ou menos isso ou não? Acho que não. Acho que pelo contrário, assim, acho que quando eu percebi o livro pronto, acho que teve um Uhum, movimento assim de, meu Deus, eu preciso tirar um pouco de brutalidade para o livro não ficar assim completamente intragável, assim, insuportável, né? De não ficar. Então, eu acho que a tentativa uhum, foi o contrário, assim, como é que eu posso dar um pouco de leveza para esse livro, né? Como é que eu posso tornar esse, porque aí começou a ser uma preocupação, né? uhum, Eu me lembro do meu marido sempre lê, assim, e sempre me ajuda. Ele não é escritor, né? Ele é defensor público, mas ele sempre me ajudou a pensar um pouco nessa ordem dos contos e tal. E aí ele falou: Nossa, esse livro é uma porrada, você precisa dar uhum, um jeito, dar um respiro pro leitor, entendeu? É, não dá para ser porrada, porrada, porrada. Tem que, vamos, né? Vamos mesclar ali. uhum, E aí no final teve um conto que eu acabei tirando, que era um conto muito violento. É, que era uma descrição de estupro, uma coisa bem violenta mesmo. Mas eu tirei, acho que não pela violência, mas eu achei que ele não tinha qualidade literária para justificar a violência, uhum, né? Porque aí a violência pela violência, né? Não era um uhum, conto assim, você fala, puxa, não, vale a pena, né? Vale a pena o leitor passar por isso e não ter pena do leitor para que ele uhum, suporte esse grau de violência, porque a linguagem compensa, porque é necessário, né? uhum, Não achei que era uma violência necessária, né? Por isso que ele acabou saindo. Mas eu acho que não teve nenhuma intencionalidade em relação à violência. Até porque, como eu te disse, assim, até pelo meu fazer literário, a literatura nunca é intencional para mim. Eu nunca procuro produzir nada no leitor e nunca escrevo para dizer absolutamente nada. Até porque eu acho que a escrita, ela tendo um propósito prévio, ela acaba correndo risco de ficar panfletária, né? De uhum. você criar alguma coisa que esteja ali é, a serviço de alguma coisa que você quer dizer, né? Então, Serviço de uma a ideia, serviço né? de uma ideia. E aí, assim, o risco é de ficar uma literatura panfletária, e aí, com isso, perder o valor literário, né? Uhum, Então, eu nunca escrevo para dizer nada, com nenhuma ideia, partindo de. Então, eu não escrevi para que fosse um livro violento, uhum, mas o livro é violento, uhum, assim, tem sim. violência, tem violência. No E, lançamento do livro, eu me lembro que era uma coisa assim, que as pessoas vinham tal, né? E aí eu quase pedia desculpas, assim, falava, ó, ai, que bom que você veio e tal, que bom, autografava. E eu falava, ó, é muito violento. Aí meu marido falou, para de falar para as pessoas que o livro é violento, está espantando os leitores, não fala nada, uhum, né? Deixa que as pessoas, uhum, tem gente que não vai gostar, vai achar que é demais. E eu ouvi isso de algumas pessoas, né? De, ai, olha, eu não consegui terminar de ler, ó, tal conto eu pulei, quando eu percebi que era tal coisa eu pulei. Mas pelo contrário, também recebi muita devolutiva, assim, de gente que gostou muito e que gostou uhum, muito de ser violento, né? Do fato de ser violento, uhum, de ser, assim, uma possibilidade de contato com uma realidade que a gente dificilmente tem, né? A gente que é de classe uhum. média, tal, com esse nível de violência, né? Então, eu gosto de enxergar esse livro como uma violência necessária. Sim, bastante. Como você disse, não sei dizer agora qual dos contos seus tem um tom mais leve e tal, assim, mas há trechos assim que é bastante perceptível essa tentativa de enxergar a beleza ou a leveza em meio à tragédia, em meio ao horror e ao sofrimento, como Uhum, por exemplo no conto Tem Manteiga, Mãe, uhum, depois, né? uhum, Onde a criança se espanta com o céu azul, ou mesmo, não sei se você vai concordar, né? uhum, Mas naquele conto, deixa eu anotar aqui, né? O hálito de lima nos dentes quando ela dizia uhum, boa noite, né? É um conto totalmente decadente, o ambiente é todo uhum, decadentista e tal, uhum, mas há ali um ritual mnemônico ali de tentar se lembrar da mãe, não sei qual é a relação que ele tinha com a mãe, enfim, mas há uhum, na prática dele, assim, essa tentativa. Então, isso, de certo modo, também é algo belo, assim, né? uhum, uhum, Pelo menos eu vejo dessa uhum. forma.
acho que vários contos têm Uhum, beleza, né? Uma beleza de uhum, redenção, uma beleza de linguagem. Acho que tem sim. violência, mas tem redenção. Uhum, Acho que vários contos, essa violência e a redenção coexistem, estão ali aparecendo, se alternando, né? E tem contos um pouco mais, que dão uma certa leveza para o livro, né? Que não sim. deixa, é como se fosse um respiro, né? Assim, como se Uhum, fosse né, uma possibilidade do leitor dar uma respirada mesmo, né? Antes de levar a próxima porrada, né? aham, Mas foi uma coisa pensada, né? Acho que o pensado foi o contrário, assim. Será uhum, que tá violento demais, né? Será que esse livro é um livro para qualquer leitor, né? Será que porque eu acho que ele ainda tem lirismo, que acho que é uma coisa da minha linguagem, né? Do trabalho com a linguagem, mas é um livro muito menos lírico do que o Enfim Imperatriz, né? O Enfim Imperatriz já aparece a violência, mas é um livro que tem mais lirismo, uhum, é mais metafórico, e o Quem Tá Vivo Levanta a Mão é mais cru, né? uhum. Me parece que as mulheres e as crianças, posso estar enganado, né? Mas sobretudo as crianças, eles dão um tom mais leve ali do Uhum, que os demais personagens e tal, né? uhum, No conto, mesmo que, e aí a gente vê lá, mesmo não usando a palavra, uhum, né? Matar, mas ela está ali presente, ou uhum, seja, você não está insinuando, mas está ali, né? uhum, E a gente sabe que não é bem assim, não é tão leve assim, mas me parece que esses personagens, as crianças e as mulheres, eles dão uma aliviada nos tons. Até os contos em que as protagonistas são femininas, assim, o direcionamento narrativo parece que é outro, assim, então uhum. dá ali uma quebra, digamos assim, em toda aquela intensidade que alguns outros contos são bem intensos. Você Uhum. concorda com isso ou É, não? Queria que você me falasse sobre a construção desses eu personagens. nunca tinha pensado nessa perspectiva de ter mais leveza nos contos com protagonista feminina, ou narrada por uma mulher e por criança, mas é bem interessante essa tua observação, e acho que tem a ver sim. Acho que talvez em especial nos contos que tem criança, né? Uhum, uhum, Acho que são talvez os dois contos que eu mais gosto desse livro, né? Do Quem Tá Vivo Levanta a Mão, que é o conto que inaugura, né? Que é um giz, uhum, e o, uhum. o último conto, que é Que você encerra, né? que é Você o abre com crianças e encerra com as crianças também. exato, que aí essa sequência foi pensada, né? E inaugurar como se fossem dois contos um pouco espelhos, assim, né? Dois Uhum, contos que de alguma maneira se conversam. E os dois têm como protagonista um menino, né? De idade parecida, assim, sei lá, um menino de 8, 9 anos ali. E eu acho que traz um pouco da leveza, e são dois contos tristes, né? Acho que em especial o último, uhum. que é próprio do universo da infância, né? Acho que a É. leveza vem desse, Uhum. desse universo da infância, né? Acho que é o universo da infância que possibilita que o conto tenha um pouco dessa leveza, né? Os E contos, aí, eu né? acho que é ali onde você identifica uma espécie de nascedouro, digamos assim, da violência, né? É, Assim, na infância a gente começa a descobrir as coisas. Se não há alguém para fazer a interdição, aham, por exemplo, para dizer que matar é errado, né? As crianças ela têm a liberdade para isso, né? Para fazer aquilo que dá vontade nela. E esse uhum, conto final, o que é curioso, né? É uma gênese da violência no final. Mas eu achei fantástico, assim. é. Uma pessoa que lê o livro, né, me escreveu depois falando desse conto, né, Véu de Espantar Meninos Maus, e ele fez uma leitura metafórica como se fosse uma metáfora mesmo da gênese do bolsonarismo, assim, desse nascimento Uhum, desse mal uhum, que contamina o outro, que você sugere o mal uhum, para o outro e o outro toma o mal para si como se fosse dele, né? E essa uhum. contaminação do mal, né? De você se deixar se contaminar pelo mal do outro, né? Um mal que nasce no outro, você não quer que nasça em você, você quer que esse mal pertença ao outro, mas você quer ter o mal também, você quer tomar o mal do outro, né? Eu Uhum. gostei muito dessa análise que ele fez e que você está fazendo também sobre gênese de violência, né? Acho que é um conto que trata sobre isso. É um
filósofo inglês, o Edmund Burke, ele fala sobre os efeitos da tragédia. E eu acho que sua obra, ela meio que caminha nesse sentido, assim, de buscar algum tipo de efeito do que é trágico no leitor, né? E aí ele fala sobre essa sensação de prazer e os infortúnios representados pela arte, que a arte acaba Uhum, causando. Sobretudo quando a gente fala assim, ah, é uma ficção, uhum, né? Tá acontecendo com o outro e tal, né? E aí ele vai dizer que quanto mais a arte ela se aproxima da realidade, e quanto mais ela se afasta da ficção, maior é o seu poder de atração. uhum, E a gente vê uma aproximação da realidade que há nos seus contos assim, é bastante intensa. Assim. A gente sabe que realmente, por mais duro que seja aquilo que está sendo retratado, por mais cruel ou bárbaro e tal, a gente sabe que a realidade é assim, uhum, né? uhum, Essa semana, ou há poucos dias atrás, a gente viu isso uhum, aí, né, passando na TV, uhum, de uma pessoa que invade uma escola e é capaz de dar machadadas em crianças. Então, assim, por mais duro que seja, e há essa aproximação do que é real. Mas eu diria que você vai um pouco mais além também, assim, não só faz questão de colocar essa realidade ali, essa realidade nua e crua, uhum. mas você também coloca ali alguns elementos ali do mágico e do fantástico. E eu queria que você comentasse um pouco como é que é isso aí, transitar sobre esses elementos, digamos assim, do real e do imaginário, do fantástico, enfim. Uhum. Eu adoro o fantástico, eu adoro o mágico na literatura. Uhum, Eu acho que o mágico na literatura, ele tem uma, uma função assim de espanto, né? Aquela coisa, certo alumbramento, né? Eu gosto muito do... uhum, Mas aí, o mágico na minha literatura, ele aparece. Às vezes eu quero uhum, escrever alguma coisa fantástica e não é fantástico. Aquela uhum, história não vai ser. uhum, O fantástico, acho que na minha literatura, ele me surpreende, ele aparece, né? uhum, Já me perguntaram se nesse conto, né, Véu de Espantar Meninos Maus, o último conto do livro, né, se aquele desfecho fantástico ele foi pensado propositalmente para dar uma certa leveza ou para criar um simbolismo ali de anjo, de céu. E não, assim, simplesmente a linguagem surgiu. se encaminhou para aquele desfecho fantástico. E que Uhum, depois, que legal que ele possibilitou várias interpretações diferentes, inclusive interpretações assim que possibilitam a redenção mesmo, né? Você enxergar uhum, aquele bebê ali como tendo virado um anjo, como tendo ido, uhum, né, para o céu, ou morreu, ou se não morreu, né? Dando spoiler do meu próprio conto. Mas eu acho que assim que veio, assim, o desfecho fantástico simplesmente apareceu, né? A linguagem conduziu para o desfecho fantástico. Então não é alguma coisa que eu consigo ter controle de dizer, uhum, eu quero escrever coisas mais fantásticas, adoro literatura fantástica como leitora e eu gosto uhum, muito quando eu me surpreendo com o fantástico na minha literatura. Eu gosto muito uhum, quando o fantástico aparece num desfecho, em geral é em desfecho é, que ele aparece. Não, não uhum. sei, acho que eu não tenho nenhuma história que ela seja fixada no fantástico, que ela seja pensada desde o início, né, numa Uhum. atmosfera fantástica. Normalmente é um desfecho A fantástico. narrativa E conduz você a isso, né? a narrativa conduz a isso. E acho que é uma coisa que também é recorrente, mas é isso, eu só percebo depois, isso eu percebi numa observação de uma leitora também, num clube do livro, que tem uns desfechos fantásticos que normalmente é de transformação de alguém em alguma coisa, ou um bicho, ou de um rio, tá sempre desfazendo o humano, assim, sempre perdendo humanidade, e é verdade. Foi uma observação interessante, porque acho que isso acontece com muita frequência. Toda, todos os contos meio que são isso também, né? Dessa perda da humanidade e uma certa busca também. Mesmo quando não vai para o lado fantástico, ou mesmo quando não vai para essa coisa mais surreal, né? Até nesses contos mais realistas, digamos assim, parece que os personagens eles sofrem esse conflito, né? De às vezes não se deixar levar tanto pela perda do que é humano, né? De tentar se segurar nesse fio ali que é
a humanidade segurar de alguma coisa que às vezes escapa ou não, porque a gente não tem o controle sobre a vida, né? Sobre, às vezes, aquilo que nos atinge de modo geral. Mas parece que há realmente, assim, essa perda e essa busca é bastante constante, assim, no seu livro. Sim, sim. Eu me interesso pelo humano. Acho que esse é meu grande interesse na literatura, mas acho que é meu grande interesse na vida. É, Uhum, eu me interesso muito assim, por esse material que faz todo mundo que é vivo, que é igual, né? uhum, Essa medida do sofrimento, todo mundo que está vivo é capaz de sofrer e é capaz de amar. A medida do sofrimento do amor. Eu me interesso muito por isso, assim. Isso que faz todo mundo igual, né? A gente fica querendo se diferenciar o tempo inteiro e ser diferente, eu e o outro e tal. Mas o que é essa matéria que faz todo mundo que está vivo uhum, ter a capacidade de amar e de sofrer, né? Eu gosto disso. Eu gosto disso que é humano, que é falho, que é inacabado, né? Eu gosto da contradição, do erro, do pecado, da falha, da violência. Acho que esse é o meu grande interesse na literatura e na vida, assim. Gosto uhum. de me debruçar sobre isso, eu gosto de pensar sobre isso. A gente poderia ver um pouco disso que a gente está falando agora? Você poderia ler um trecho de Quem está Vivo, Levanta a Mão? Vou ler. E vou ler então o final, que eu estava falando do final do último Ok. conto, Uhum. do Véu de Espantar Meninos Maus. Eu vou ler os últimos dois parágrafos. Ok. Voltou a abrir, voltou a abrir quando escutou Lino dizer: Minha Nossa Senhora, e uma batida impaciente de asas, não como um pássaro ou uma borboleta, mas o barulho de asas enormes brotadas das escápulas de uma menina recém-nascida, cujos olhos escuros já não choravam e nem na boca tinha cuspe e gemido. A menina voando cada vez mais alta, mais alto, as asas pretas e grumosas boas de fugir e de ficar viva. O Lino ainda com o prego na mão levantada para o alto. Nenhuma intenção cruel. A maldade desmontada pelo susto. E Joca desejando que acabasse logo, que a menina voasse de volta para a mãe que devia morar no céu. Uma mãe que dava leite de nuvem, cantava uma música que falava de um holocausto de formigas e protegia o berço com véu de espantar meninos maus. Fantástico. É, nas leituras que eu fiz, acho que no primeiro, talvez, isso me despertou e meio que, eu confesso, guiou um pouco a minha leitura, assim, para tentar identificar e fazer uma correlação, que eram algumas marcas do grotesco, né, assim, que eu identifiquei ali. E aí, nesse conto de abertura, ele aparece ali, até, não só na descrição das personagens, que nesse aqui também agora aparece, né, você pega umas palavras e aí dar esse tom, que é bastante natural, desse gênero e tal. Mas ali, uma hora que você fala, né, o sinal da escola, parece o sinal troveja, é uma Uhum, intensidade bastante forte. é, Parece uma mistura de Flannery O'Connor, uhum, né, uhum. com Altran Dourado. Não sei se você conhece, ele escreveu um Não. livro que é A Ópera dos Mortos, né? E aí a forma como ele também escreve os diálogos no meio da narrativa, sem identificar muito quem começa e quem termina. Você tem que estar concentrado para saber quem é e quem não é. E aí eu achei bastante um diálogo assim, fantástico. É, Você acha que há esse elemento do grotesco na sua obra ou não? acho que sim, acho que tem sim, mas é aquilo que eu, né, que não é intencional, né? Ele aparece Uhum, e acho que o que eu faço é não censurar quando aparece. uhum, Eu acho que talvez o controle que eu tenho em relação a isso é a não censura, né? Eu não procuro o grotesco, mas quando o grotesco aparece, quando a linguagem conduz para o grotesco, ele vai ficar lá, uhum, né? Isso é uma coisa que eu procuro fazer enquanto eu escrevo, assim, não ter nenhum tipo de autocensura, né? uhum, Escrevo conduzida pela própria linguagem, escrevo sendo instrumento da minha própria linguagem, escrevo sendo a escrava do meu texto, assim, não vou uhum, censurar o meu próprio texto. Ele vai levar a história e usando a linguagem que tiver que usar, onde tiver que chegar,
e depois é escolha minha se eu vou publicar aquilo ou não. Uhum. Tem coisas que Uhum. talvez eu diga, não, esse daqui eu não, como esse conto, por exemplo, que não tinha qualidade, era muito violento e não tinha qualidade literária para compensar a violência, né? Para justificar a violência, né? Uhum. Mas eu procuro não censurar, não censurar o grotesco, Uhum. a violência. O que eu acho, Nélio, é que assim, o escritor, né, talvez o artista de modo geral, né, ele tem um compromisso com o fundo de alguma coisa que ele está construindo. Uhum. Então, se eu estou fazendo uma história, o meu compromisso com o leitor é ir até o fundo daquela história. Então, cavar, 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 até achar esse chão debaixo de cimento. Então, ali, a hora que a pá Uhum. fizer o barulho, acabou. O que eu acho que eu me recuso a fazer enquanto escritora é parar de cavar enquanto não chega esse fundo. Então, assim, eu preciso Uhum. perceber, e aí acho que não é uma coisa é fácil de explicar, mas é fácil de sentir quando você está. Uhum. Cheguei no fundo dessa história, essa história é isso, né, é sobre Uhum. isso. Né, essa linguagem me conduziu para isso, é sobre isso. Então, eu acho que o grotesco aparece sim, e aí, e nesse sentido da não autocensura, né? De deixar aparecer. Quando Uhum. aparece, eu deixo, né? De não fazer esse exercício de revisão, e eu reviso muito, assim, escrevo, né? Dessa maneira aí, sem. Mas depois, quando eu volto para o texto, eu volto para o texto muitas vezes. Uhum. O resultado final acaba sendo muito parecido do que aquele texto inicial. Então, se alguém olhar os dois textos, pode dar a impressão que ele não passou por muita revisão, mas ele passou por revisão, porque acho que como eu Uhum. sou escritora de linguagem, a linguagem ali é fundamental, então você mudar um tempo de um verbo, você tirar uma palavra, ou você substituir uma palavra por outra, nossa, faz uma diferença absurda. Talvez Faz, para o leitor, às vezes quando eu leio alguma coisa, né, e eu leio apressada, como todo leitor, eu não sou uma leitora super atenta e tal. Eu falo, puxa, gente, que criminoso que é isso, né? Uma leitura apressada, né? Pensar que a pessoa demorou um tempão para ficar e ficou revisando e tal, e devem fazer isso comigo sempre, né? Claro, quem está lendo não vai ficar ali, nossa, Uhum. em cada frase, né? Mas é Uhum. assim, a relação com a literatura é É, assim mesmo. Quando a gente sim. escreve, a gente se debruça muito, e quando a gente lê muitas vezes com pressa. Tem um conto seu que me parece que ele diz sobre essa questão da leitura que você tocou agora, né? Esse conto ele me parece que ele diz muito mais sobre quem lê do que sobre o que está escrito no conto, que é o patriarca, né? A Praça do Patriarca, né? Aham, aham, Porque é um final que você chega ali e você sabe que tem uma continuação, aham. né? E parece que você entrega pro leitor e fala assim, ó, tá na tua mão aí agora isso aí. Ó. O É. que que você acha que vai acontecer, né? Essa pessoa aí, né, que saiu de uma condição, né, sou contra o trato, enfim, né? E alguém pode falar se essa menina se ferrou ou não, né? É isso mesmo que você fala assim, ó, tá na tua mão, leitor. Ó, se vira, é seu agora, a interpretação é sua ou não. Eu acho que tem algumas histórias que os personagens sobrevivem à própria história, né? Uhum, Eles continuam indo depois que a história acabou, né? Assim, quantos uhum, livros que não lê e não tem essa sensação. Outros não, tem uns personagens que precisam morrer com a história, né? Ou uhum, morrer de verdade, porque morre no final, ou uma morte simbólica, né? Mas uhum, essa personagem, eu acho que ela sobrevive, sim, à história, ela uhum, continua. Eu uhum. acho que é um desfecho feliz, assim. Sim. Esse Uhum. é um dos contos que traz o respiro para o leitor. Eu acho que esse é Uhum. um conto que faz o leitor respirar, assim, porque é um conto que fala sobre amor, né? Assim, um amor, assim, uma possibilidade de amor que talvez não fosse um amor que a gente achasse que fosse brotar, né? E eu gosto desse conto e gosto de pensar que o final é feliz, que é Não, então, é por isso que eu falei que parece que você entrega pro leitor, né? sim, sim, Porque não cada um tá lá, vai interpretar de um modo. tá lá. Não tá Uhum. lá o que acontece, né? Quando de fato ela encontra ele, o Uhum. que que acontece? Quem é esse cara, né? Mas eu Uhum. gosto de pensar que é um desfecho bom. Uhum.
eu fui por esse caminho também, então acho que a gente está meio que dialogando com isso aí, né? Era como se todo mundo tivesse morrido, né? O personagem ele fala ali em determinado momento, e essa pergunta eu acho que é mais mania minha do que de outros escritores, mas eu vou perguntar assim mesmo, né? Ele Uhum. fala, tenho 20 minutos para te contar. Eu confesso a você que eu olhei pro relógio e falei, deixa eu ver aqui se ele vai gastar os 20 minutos para poder contar essa história, porque ele fala, né? Depois disso aí, não Uhum. confia mais em mim, não, né? Essa questão do tempo, ela foi calculada, assim, para desenvolver a narrativa? Você falou assim, não, deixa eu ver aqui, tipo lá, um tempo de leitura e tal. Você pensou nisso ou não? Foi uma coisa meio que aleatória? Eu me lembro que não foi aleatório porque eu mudei um pouco. A princípio era mais, ele falava de mais tempo. Uhum, Aí eu falei, não, tá muito tempo para. Acho que ele falava em 40 minutos para contar a história. Aí eu falei, é muito tempo. Mas também, assim, eu fiquei pensando que, na verdade, o conto é, é como se fosse trechos dessa narrativa dele, né? Ele demorou mais, aí tem é, momentos de pausa, né? Ele é um velho muito velho que está ali claramente enfrentando um processo de senilidade, então ele está confuso. Então, assim, achei que considerando as pausas e tal, esses 20 minutos uhum, seria o suficiente para ele contar essa história, se enrolando muito, se contradizendo uhum, muito, e aí acho que a graça é o leitor conseguir comprovar que ele estava mentindo, né? Porque uhum, o interlocutor, ele não consegue porque ele não está uhum. gravando. Então, assim, ele fala, não, Sim, eu falei, tenho certeza que eu falei isso. E a gente, enquanto leitor, sabe que é mentira, porque Uhum, está escrito no uhum, texto, né? A gente sabe que ele é, está realmente se enganando em relação à sequência de datas e acontecimentos. E aí cria uma desconfiança não só no interlocutor, mas no próprio leitor sobre a verdade do que ele está contando, né? uhum, Você começa a desconfiar, assim, bom, mas foi isso mesmo? Porque ele começa a se contradizer em coisas bobas, que nem faria grande diferença, mas você fala, bom, mas se ele está se contradizendo em coisas irrelevantes, ele também está mentindo em coisas relevantes, né? Ou contando uma coisa que não seja verdade. Mas no final do conto, ele chama o enfermeiro pelo nome certo, né? uhum, uhum. Eu confesso que quando eu li, eu falei assim, eu acho que tem aqui mais ou menos uns 10 minutos, ela vai fazer ele, né, manter uma narrativa mais coesa, mais, né, sem entrar em contradição. Então eu acho que depois eu quero observar bem onde é que ela vai fazer essa virada aqui e colocar ele como esse cara que realmente depois desse tempo é uma mania minha, Uhum. enfim. Mas essa coisa do tempo, ela aparece depois, né, em um puta cheiro de cloro, né? E Não, ali que o cara te enrola e você sabe que tá sendo enrolado. E você fica impaciente que nem o outro também. Fala assim, ó, cara, conta logo. Que ele vai aqui e ele muda e ele pede desculpa e fala assim, não, me desculpa, porque eu sou assim, assado, eu falo uma coisa e já vou mudando pra outra. E eu achei fantástico isso, porque você conseguiu colocar a gente na pele do outro que tá sofrendo, com o outro que não conta. sim, sim. E E é o conto mais longo, né? É o seu conto mais longo, parece. acho que não um puta cheiro de cloro, né? O É, como se todo aham. acho que sim. Talvez ele seja do mesmo tamanho do Pedra Morre Pedra sem nunca virar feijão. Eu não contei, mas enfim. Eu Mas achei acho fantástico mas isso aí. eles são dois contos irmãos. Normalmente eu não escrevo coisas assim, escrevo um conto, termino, escrevo outro. E esses dois contos, eu comecei a escrever mais ou menos assim, acho que eram duas ideias, né? E acabou bifurcando em duas vertentes e acabou virando dois, né, dois contos. Mas eles são irmãos, porque os dois trabalham com esse Uhum. interlocutor que é invisível, né? Alguém contando uma coisa, uma história, né, para uma outra pessoa que não aparece, você não escuta a voz da outra pessoa, só essa voz em primeira pessoa, você intui o que o outro fala pelas respostas do narrador, mas esse interlocutor não aparece nunca. Tem um sentido de urgência. Um precisa contar logo porque o outro tem médico, e o outro precisa contar logo porque depois de determinado momento ele fala: eu enlouqueço, eu não falo mais coisa com coisa. E tem essa expectativa no leitor de que essa história vai acabar, ele vai terminar a história, né? Que quando eu comecei a escrever um puta cheiro de cloro, que aí, né, a história foi tomando esse rumo, né, e foi aparecendo e tal.
a minha preocupação era, eu não posso frustrar o leitor de repente ser uma história que ele está ameaçando contar e é uma história que mudou a vida dele, e ele simplesmente não contar. Parece aquelas piadas que a gente ouvia na Uhum. infância. E o papelzinho estava escrito, o que estava escrito? Aí se fulano pegou e tal, nananã. E aí o desfecho da piada é o papelzinho voou e você não sabe o que está escrito. Então eu não queria fazer isso, assim, não Uhum. queria que o leitor ficasse sem saber o que estava escrito no papelzinho, né? Eu queria que ele soubesse o que era aquela história maluca que ele passou, né? Olha, esse outro leitor que não aparece, que você fala que não aparece, é o leitor. É o leitor que está ali, exceto a marcação do médico e tal, mas essa parte dessa urgência de É, querer saber lá é o leitor. é o Eu leitor. gosto muito dos seus títulos, sabe? Assim, né? E aí, quando você fala que não há planejamento, me parece que você deixa essa parte para depois, assim, Depois, porque você, eu não sei se é a última você coisa. pincela ali uma frase assim, e fala assim, ah, isso aqui dá o título, assim, eu acho fantástico. É por É aí, a né? última coisa, é sempre a última coisa. É isso de tirar uma frase, agora eu acho que ficou meio, assim, sei lá, clichê na minha própria literatura. Eu preciso pensar em outros jeitos de fazer título. Porque eu achei tão fácil você depois voltar para o texto e falar, pegar aqui e tal, mas que agora eu estou começando a ficar desconfiada desse. Quando fica muito fácil o jeito de fazer, aí a gente já desconfia que, né, pode estar ficando um atalho mesmo, né? Eu acho super Mas é isso. legal isso, se você identificar ali, falar assim, ah, olha só, foi daqui, Né? eu acho massa. Porque é como se depois da história pronta, né, você percebesse a Uhum. tônica daquela história em uma frase ou uma palavra. Mas isso sempre vem depois, sempre depois. Mesmo título Mas você, de livro, depois. você coloca lá o arquivo lá xxxx ou nada e só vai e depois é que coloca. Porque, assim, eu tenho a mania de colocar isso, de fazer isso. Às vezes no seu nome do personagem eu coloco 2x. E vai assim durante um bom tempo. Aí depois eu decido se não, beleza, ele vai se chamar João. Ou não, você deixa em branco ou Não, não, nada. o Word grava com, se você não coloca nome nenhum, com a primeira, sei lá, Uhum, três primeiras uhum. palavras. Aí É, deixo é, assim. Por exemplo, eu deixa comecei assim. a história. Aí a história começa. Era uma tarde, sei lá o quê. E Uhum, aí o arquivo vai falar aquilo, né? Que não tem uhum, nada a ver. Aí depois de pronto, aí depois de dar aquela sensação boa de terminar a história, aí achar o título, colocar um negrito no título, centralizar o título, adoro, adoro, que é uma sensação uhum, de é, eu tenho uma sensação com a literatura muito de me livrar, sabe? uhum, Mas eu sinto muito isso, assim, quando eu publico um livro, de me livrar, assim, uma coisa de desapego mesmo, assim, de ai, tirei, acabou. uhum. Agora Pronto. posso pensar em outra coisa, né? É como se o apego existisse só enquanto ele é meu, né? Então, Uhum. de sair assim, pronto, esse já foi, né? Acho que Você eu tenho um consegue pouco isso. se concentrar em vários projetos ao mesmo tempo, já que existe essa agonia em se livrar, ou não? Você se detém ali, por exemplo, você falou que estava escrevendo um romance. Quando você estava escrevendo ele, você escrevia outras coisas, como válvula de escape, de repente, ou porque vinha um impulso criativo, ou não? Como é que funciona para você? Costumo escrever várias coisas ao mesmo tempo, sim, Uhum, vários uhum. projetos. Porque às vezes você tá ali escrevendo um romance, É. tá empolgado e não tá indo, e aí Uhum, tem uma ideia de um conto, ou mesmo, né, vem uma poesia, uma vontade de escrever uma poesia. Então eu acabo escrevendo várias coisas ao mesmo tempo, assim, eu acho bom ter canais uhum. diferentes, né? E é bom também porque assim como você é contaminado pelo que você está lendo, você também é contaminado pelo que você está escrevendo, né? Então, uma Sim. escrita contamina a outra. Agora, eu Uhum, vou publicar o Você Me Espera para Morrer com a Patuá. Só que é um romance que está pronto já faz muito tempo, né? Eu estou dando uma uhum, revisada para mandar para o Eduardo, mas é uma escrita que já está pronta, assim, que nem é exatamente a escrita, né? A escrita ela vai passando por transformações. Então tem coisas nele que eu reconheço menos como a literatura que eu faço agora, outras mais, mas eu tenho revisado esse romance. Mas eu estou escrevendo um outro romance que aí estou em processo de escrita
que é diferente do Você Me Espera para Morrer. E as coisas vão meio em paralelo. Eu não tenho escrito mais conto. Faz tempo que eu não escrevo mais conto. Porque aí, assim, é isso. Se eu quero escrever romance, eu quero escrever romance. Eu preciso, é uma outra dedicação, né? Acho que não é à toa que eu Uhum. comecei na literatura escrevendo contos, que acho que é uma coisa muito de falta de tempo, né? De ter ali um tempo mais limitado, né? Que eu Uhum. continuo tendo um tempo limitado, mas aí acho que talvez eu tenha aprendido a trabalhar melhor esse tempo limitado, né? Então eu escrevo devagar, demoro muito para concluir projetos por falta de tempo. Uhum. Você é o que nós podemos chamar de escritora da casa, né? Você publicou todos os seus livros até agora com a Patuá, né? E, me fala um pouco sobre essa relação assim, com a editora. Parece que ela lhe acolheu bem, que você realmente se sente em casa nela. Sim, nossa, eu acho a Patuá uma editora incrível, né? Eu costumo dizer assim que a publicação no Brasil, né, de escritores estreantes, ela é um pouco cruel, né? Porque Uhum. as grandes editoras não publicam estreantes, não recebem É, original. Se for, como é que eu vou mandar um original para uma editora grande? Eles não recebem original. Eles querem que você tenha já uma carreira literária, publicação e tal, mas como é que você vai ter uma carreira literária se eles não te publicam? é. Então, as editoras pequenas, elas têm um papel fundamental, né, em especial nesse início, desculpa, da carreira de um escritor, porque é essa abertura de portas mesmo, né? Assim, nossa, Uhum. a Patuá é uma editora que me deu assim muitas alegrias, né? O, eu tô super gripada. Imagina. O Enfim Imperatriz eu mandei pro Edu o original e ele me respondeu assim rapidamente, dizendo assim, muito empolgado com o livro, né? Muito Uhum. feliz e empolgado com a publicação, assim, isso, nossa, me deu uma alegria Uhum. imensa, né? E aí depois com o livro de poesias, e aí depois o Quem Tá Vivo Levanta a Mão, aí agora o Você Me Espera para Morrer, que é um livro que ganhou um PROAC que foi, né, com inscrição da editora Patuá, né? Não foi um PROAC de pessoa física, Bacana. eu, Maria Fernanda, mas a editora Patuá se inscreveu no PROAC com o projeto do meu livro, e aí eles ganharam. Então é uma parceria bonita. O Edu é uma pessoa incrível, incrível. Uhum. Bacana. Então, para quem está nos assistindo, vai assistir, para quem está ouvindo, então, para adquirir seus livros, site da editora Patuá e contigo também ou não? Site da editora Patuá, na Amazon, os 3 livros estão lá também. Aqui em São Paulo, em várias livrarias, eu sei que o livro tem, essas livrarias de rua. Mas pela Patuá ou pela Amazon chega bem rápido. Uhum. Beleza. É, a gente está meio que se caminhando aqui para o final. Para quem quiser te encontrar nas redes sociais, Maria Fernanda Elias Maglio mesmo, vai Isso, estar no nosso post, sim. beleza? Eu queria te agradecer imensamente por bater esse papo com você. Agradecer também quem acompanhou a gente. Foi um bate-papo assim, bastante rico assim, de assuntos e você é uma figura assim, fantástica assim, para poder dialogar. Muito obrigado mesmo. Assim, enfim, Eu já, te agradecer por isso. ainda bem que eu tive essa crise de tosse só no final, né? Tô super gripada. Eu tô com uma tosse alérgica. Aham. E eu Nossa. dando a live assim, falando, gente, nossa, que bom. Uhum. Não tive nem chega no final, tosse tudo que não é Aham. possível. Imagina. Peço desculpa, Foi ótimo. mas eu Imagina. adorei. Foi uma conversa Uhum. ótima. Gostei Eu muito. espero recebê-la mais Ah, vezes aqui. que De legal. repente, lançar outro livro aí, a gente vê outra oportunidade aí. Obrigadão mesmo. Legal. Muito legal. Te agradeço muito. Imagina, à disposição. Bom, a gente vai encerrando por aqui. Quem quiser acompanhar depois, essa live vai estar gravada aqui no Instagram. Lembrando que vai estar também disponível no YouTube e nos tocadores de podcast. Muito obrigadão. Boa noite a todos. E é isso. A gente se vê por aí. Tchau. Obrigada. Boa noite.